Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e eu estou aqui para trabalhar com vocês um tema da disciplina de iniciação à prática científica. Essa é a segunda parte, né? Então é a segunda videoaula a respeito do tema ser estudante nos dias atuais. Da outra vez eu falei e agora eu repito. Com certeza vocês têm muitas coisas para falar a respeito do ser estudante, né? E que eu desconheço. Então, com certeza, vocês teriam muitas coisas para me ensinar também a respeito desse tema, né? Mas eu espero que eu traga aqui para vocês alguns aspectos, né, que levem a uma reflexão interessante e que vocês consigam, então, aprender um pouco mais a respeito desse mundo no qual vocês estão inseridos e melhorem aí, né, as suas vidas acadêmicas, as suas posturas acadêmicas e tudo mais, tá? Então, na parte 1, né, nós vimos dois grandes temas. O primeiro deles foi um texto, né, chamado A Vida dos Estudantes, de Walter Benjamin, a respeito do qual eu dei para vocês uma breve noção, né? O Walter Benjamin, então, ele problematiza para a gente, né, o papel da vida dos estudantes numa perspectiva histórica e atual. Lembrando que ele está se referindo ao contexto alemão do início do século XX, tá? Mas ainda assim, muitas das coisas, né, que ele nos traz são aplicáveis, sim, e muito bem relacionáveis ao nosso contexto, né, neste momento. Tá? Então, ele critica o sistema educacional alemão por menosprezar os estudantes e discute também, né, o problema que seria, né, a universidade voltar-se apenas, né, para a formação de profissões, né, para um estudo bastante profissionalizante. E ele questiona, muitas vezes, né, a relação entre ciência e Estado e como isso está sendo, né, trazido para dentro do contexto da universidade, tá? Nós também falamos que ser estudante, assim como ser professor, é ser leitor, né? Então nós vimos diferentes enunciados, né, para um mesmo fato. A gente viu um exemplo bastante lúdico, né, da Chapeuzinho Vermelho. A gente viu vários possíveis enunciados, várias possíveis narrativas, né, a respeito da história do Chapeuzinho Vermelho, né, em diferentes mídias, tá? Para a gente tentar entender um pouco esse tema, né? Nós conversamos sobre 3 diferentes tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o imersivo. E aí, na ocasião, eu até falei, né, que eu entendia que vocês estão aí para o leitor imersivo. Nós entendemos também que um tipo de leitor não exclui o outro, né? Apesar de serem datados historicamente, não significa que hoje a gente não tenha vários tipos de leitor coexistindo, né? E aí, nós conhecemos então um quarto tipo de leitor, o leitor ubíquo. E aí eu falei também que eu acreditava agora que, na verdade, vocês estão bastante ligados a esse tipo de leitor, né? Talvez não todos, mas eu acredito que muitos são, sim, leitores ubíquos, né? E aí eu disse que gostaria muito de conversar com vocês a respeito disso. Espero que tenhamos oportunidade, tá? Na parte 2, então, a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem e a gente vai falar também sobre o ensino, pesquisa e extensão, que é o grande tripé, né, que sustenta as universidades federais aqui no nosso país, tá? Então, o primeiro tópico vai ser uma discussão um pouco mais aprofundada que o segundo, tá? Quer dizer, chamei aqui de tópico 3 porque eu tô na sequência, né, da videoaula, tá? Eu utilizei como referência, então, acho que para uma das citações, né, o texto original, então, do Osbel, Novak e Hannessi, né, trouxe várias reflexões aqui a partir do texto do Marco Antônio Moreira, que é um livro, na verdade, A Teoria da Aprendizagem Significativa e Sua Implementação em Sala de Aula. E, mais uma vez, eu vou trazer um trechinho do texto da Lúcia Santaella a respeito dos desafios da ubiquidade para a educação. A gente vai pensar um pouco como é que fica a questão da aprendizagem
para esse leitor ubíquo, tá? Mas vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Antes a gente vai entender algumas outras coisas a respeito da aprendizagem. Em 2006, então, foi publicado esse livro do Marco Antônio Moreira, tem essa capinha ali. Em 1980, esse é o livro Psicologia Educacional, do David Ausubel, Novak e Hanessian. E o texto, então, né, da Lúcia, que é Os Desafios da Ubiquidade para a Educação, tá? Só para que vocês associem aqui. Eu resolvi começar colocando em uma nuvem, tá? Uma suposta nuvem, sei lá, imaginando que poderia ser o pensamento de vocês, ou meu pensamento, talvez nesse momento, vários conceitos aqui, então, que se referem à aprendizagem, tá? Alguns deles vocês vão ler aqui e muito provavelmente já vão entender e saber o significado sem problema algum. Outros talvez não, outros são mais específicos e precisam de alguma explicação. O Ausubel, então, vai dizer pra gente o seguinte: se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso. O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Então, este aqui é um conselho para nós, professores, né? Mas eu gostaria que vocês agora entendessem, né, a partir da perspectiva do aluno. Então, diz aqui, né, que o princípio mais importante, então, né, o fator mais importante da aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. E aí eu gostaria que vocês pensassem a respeito de quantas vezes vocês foram consultados, que foi feito exercício, que foi feita alguma coisa, alguma atividade, né, que mostrasse ao professor o que vocês já sabem quando vocês estão em uma disciplina. Já passaram por alguma experiência como essa, né? Ele está dizendo que a gente precisa basear o nosso ensino exatamente nisso. Então, por exemplo, aqui, eu estou gravando uma aula, eu estou sem condição de conversar com vocês ao mesmo tempo que eu ministro essa aula, né? Dessa forma, eu não consigo elaborar com vocês um debate, uma atividade, seja oral, seja escrita, na qual vocês possam dizer para mim o que vocês já sabem a respeito de ser estudante, né? Infelizmente, nesse formato, não é possível, tá? Mas seria, sim, um ponto de partida necessário para que eu pudesse fazer o meu discurso, fazer as minhas apresentações de maneira a se comunicar com aquilo que vocês já sabem, para que vocês possam, então, ir identificando esses conhecimentos novos com os conhecimentos antigos, tá? Então, olha só, o termo estrutura cognitiva, que apareceu lá na nuvem, né, significa o conteúdo e organização das ideias do indivíduo. Então, cada um de nós possui uma estrutura cognitiva, que é onde estão os conteúdos e a organização desses conteúdos na nossa mente, certo? Então, na estrutura cognitiva está aquilo que você já sabe, está aquilo que o aluno já sabe, tá? E aí, o conteúdo novo, ele deve ser aprendido de forma significativa, ou seja, não arbitrária e não literal. Já vamos ver o que isso significa um pouquinho mais em detalhes, tá? E o ensino, portanto, né, diz ali, o que o aluno já sabe, então, seria essa estrutura pré-existente que eu deveria, enquanto docente, conhecer para poder basear o meu ensino, tá? E aí eu utilizaria recursos para facilitar a aprendizagem significativa de vocês. Por quê? Porque uma nova informação, ela se relaciona de maneira não literal e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo, tá? Então, assim, a nova informação, ela interage com uma estrutura de conhecimentos específica já existente na estrutura cognitiva de quem aprende. Então, olha só, se nós estamos aqui, nesse instante, falando a respeito de aprendizagem, vocês devem estar pensando também, por exemplo, se vocês fossem escrever agora, o que é aprender? O que é aprendizagem, né?
o que sairia? O que vocês escreveriam? O que vocês colocariam nesse texto? Certo? É o que vocês já sabem a respeito, né? À medida que vocês estão aqui escutando e prestando atenção na aula e recebendo novas informações, vocês vão conectar aquilo que vocês já sabem sobre aprendizagem com o que eu estou aqui ensinando, tá? Mas, gente, o conhecimento sobre aprendizagem vai se comunicar com conhecimento sobre aprendizagem. Vocês não vão ouvir o que eu estou falando e relacionar, por exemplo, com anatomia animal. Sei lá de que animal, tá? Exceto agora que eu falei. Agora que eu falei que a gente pode conectar a aprendizagem com a anatomia animal, vocês podem estar se pensando: como é que eu aprendo melhor anatomia animal a partir desse conceito de aprendizagem significativa? Certo? Mas enquanto eu não falei, muito provavelmente vocês estavam pensando em aprender, em aprendizagem, né? Não que vocês não iriam chegar sozinhos a essa conexão entre anatomia animal e aprendizagem. Claro que sim, vocês poderiam chegar nisso. Mas talvez fosse demorar um pouquinho mais, talvez fosse em outro momento, tá? De cara, quando você pensa nesse tópico que eu estou ensinando aqui, aprendizagem significativa, você vai relacionar com uma estrutura de conhecimentos específica sobre aprendizagem, tá? E é aí que começa a relacionar os conteúdos e aprender significativamente, tá? Essa estrutura de conhecimento específica se chama subsunsor. E o subsunsor, ele é um conceito, uma ideia ou uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de ancoradouro a uma nova informação, de modo que esta adquira, assim, significado para o indivíduo. Então, quando vocês estão conectando o que eu estou falando com aquilo que vocês já sabem a respeito de aprendizagem, aquilo que vocês já sabem, que pode ser um conceito, uma ideia ou uma proposição, está se linkando com isso que eu estou falando, certo? De modo que aquilo que eu falo aqui está ganhando significado para vocês. Certo? Então, o professor está lá na frente. Vou usar o exemplo da nossa disciplina, né? O professor está lá na frente. Antônio está ministrando a aula sobre o texto do Walter Benjamin, A Vida dos Estudantes, tá? Digamos que vocês não soubessem nada a respeito desse tema, né? Eu digo nesse tema na linha de raciocínio, né, que traz o Walter Benjamin, tá? Digamos que vocês não soubessem nada a esse respeito, né? Certo? Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma representação sobre o que é ser estudante, mesmo que não tenha nada a ver com aquela do Walter Benjamin. Vocês têm alguma? Vocês sabem, vocês vivem isso, né? E aí, aos poucos, conforme o Antônio vai explicando, vocês vão entendendo e vocês vão conectando com a realidade brasileira, com o contexto da universidade agora no Brasil, com o contexto da Universidade Federal da Fronteira Sul, com a sala de aula que vocês estão, com o contexto que vocês estão nesse momento, certo? Então, vocês vão, aos poucos, conectando novo com alguma coisa que já existia na cabecinha de vocês a respeito de determinado tema, tá? Depois eu vou trazer um exemplo que vai ficar bem legal pra gente ver isso. Então, a ancoragem da nova informação, então conforme essa nova informação vai ancorando ou vai se conectando aos subsunsores, tá? Ela resulta em um crescimento e modificação desses subsunsores. Então, os subsunsores já não são mais os mesmos. Aquilo que você já sabe não é mais somente aquilo que você já sabe. É o que você já sabia, mais um pouquinho do que você aprendeu. Certo? E que depois vai ser mais um pouquinho do que você aprendeu, e por aí vai, tá? Então, a aprendizagem significativa, ela muda os subsunsores. Por quê? Porque ela acontece a partir de uma interação entre o novo e o já existente. A não literalidade e a não arbitrariedade na aquisição de informações relaciona-se ao fato de que o conhecimento prévio do indivíduo dispõe de certa organização,
de maneira que a informação a ser aprendida interage com subsunsores específicos, direcionados à área de conhecimento em questão. Agora, né, isso, então, que eu venho discutindo com vocês aqui, seria uma aprendizagem significativa, seria um processo de construção de significados, tá? Mas muitas vezes, existe um outro tipo de aprendizagem que a gente opta por viver ou que a gente acaba precisando, tá? Em algum determinado momento. Então, a aprendizagem mecânica, ela está num outro lado, né? Enquanto a aprendizagem significativa está aqui, ela está lá do outro lado, tá? Porque na aprendizagem mecânica, as novas informações são aprendidas praticamente sem interagirem com os conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sem ligarem-se a conceitos subsunsores específicos, certo? Então não há essa interação e essa construção de significados tão aprofundada, tão, né, intensa quanto na aprendizagem significativa, tá? Mas, ainda assim, em certas situações, a aprendizagem mecânica pode ser desejável. Por exemplo, em uma fase inicial de aquisição de conhecimentos sobre uma nova área. Então, digamos que vocês se deparam aqui com uma aula a respeito de aprendizagem significativa e vocês nunca ouviram falar este termo. E vocês também, agora eu não acredito nisso, mas só para dar um exemplo, né? Imaginem que vocês também não sabiam nada sobre aprendizagem, não tinham nenhuma definição do conceito de aprendizagem, de aprender, nem nada. Então, nessa situação, vocês podem aproveitar para quê? Memorizar, decorar informações que eu estou falando aqui, para começar a construir uma compreensão sobre o tema. Entende? Então, muitas vezes, né, vocês devem sentar em uma sala de aula para começar uma disciplina nova e vocês devem dizer, gente, como é que eu vou aprender isso aqui se eu nunca ouvi falar disso aqui na vida? Né? Então, nunca ouviu, não tem subsunsores ainda. Então, você vai utilizar a aprendizagem mecânica, você vai memorizar, você vai decorar, enfim, até você conseguir ter uma mínima presença daquele tema na sua estrutura cognitiva e você possa aí depois começar a ancorar novos significados nos seus subsunsores criados pela aprendizagem mecânica, tá? Então, voltando à aprendizagem significativa, né? Então, para que ela ocorra, devem haver algumas condições, tá? A primeira condição eu acabei colocando aqui no terceiro círculo, tá? De que os significados vão ser construídos no sujeito se ele se dispor a aprender significativamente. Então, a aprendizagem significativa, ela é uma escolha, ela é uma disposição. Se vocês quiserem aprender significativamente, ou seja, se vocês quiserem adquirir significados, construir significados cada vez mais amplos, complexos e bem elaborados a respeito de um determinado tema, se vocês tiverem essa disposição, então vocês vão conseguir caminhar para uma aprendizagem significativa, tá? Se não houver disposição, não, gente. Então, lembrem, né, como vocês se portam agora em sala de aula numa aula síncrona, né? Seja presencial ou não. Como é que vocês se dispõem a adquirir informação, a ampliar informação, trocar informação, enfim, com seus professores e seus colegas, tá? Isso vai dizer muito sobre o tipo de aprendizagem que você consegue, né, consegue seguir, enfim. Voltando ao primeiro círculo aqui, né? Então, para ocorrer a aprendizagem significativa, os materiais devem ser potencialmente significativos, ter significado lógico. Então, lembrem desse termo, materiais potencialmente significativos, nós já vamos ver. E a estrutura cognitiva deve ter subsunsores específicos com os quais o novo material é relacionável, tá? Então, se a gente não tem subsunsores, ou seja, a gente não tem conhecimento prévio sobre um determinado tema, a gente não consegue ancorar nada,
porque a gente não tem nada, tá? Então, talvez a gente precise memorizar, decorar para conseguir alguns significados iniciais, para depois sim aprender significativamente. Agora, Moreira ele faz uma consideração importante aqui pra gente, né? Então, se a intenção do aprendiz, tá, for simplesmente a de memorizá-lo, arbitrar e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como o seu produto serão mecânicos, certo? Ou automáticos. Então, se você optar por estudar para uma prova na véspera, única e exclusivamente para decorar tudo para conseguir passar e ir bem na prova, é uma opção sua. Então, você está optando por uma aprendizagem mecânica, tá? E eu não estou aqui dizendo para você se sentir bem ou mal em relação a isso. Pode ser que você opte por uma aprendizagem mecânica, porque você realmente precisa, porque você não conhece nada sobre o assunto e você está tentando conhecer, né? Alguma coisa, pelo menos. Mas também pode ser que você esteja sem interesse por aquilo, né? Acontece, tá? A gente tem 1 milhão de disciplinas, 1 milhão de tópicos dentro de uma disciplina, né? Então, nem sempre é interesse, tá? Mas aí a aprendizagem vai ser automática, certo? Tá? Mas agora, de modo recíproco, independentemente de quão disposto a aprender estiver o indivíduo, nem o processo, nem o produto da aprendizagem serão significativos se o material não for potencialmente significativo, se não for relacionável à estrutura cognitiva de maneira não literal e não arbitrária, tá? O que quer dizer, gente? Se a gente vai trabalhar um tópico de física, tá? Lá no ensino médio, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente do que no ensino superior. Se a gente vai trabalhar lá na escola, a gente vai utilizar livros didáticos diferentes dos livros didáticos do ensino superior. Por quê? Né? A gente vai produzir materiais, né, diferentes para o ensino superior ou para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Porque cada grupo de pessoas dessas faixas etárias ali, enfim, são completamente diferentes, tem uma base completamente diferente, tem um objetivo completamente diferente. Então, não adianta eu pegar um livro de ensino superior e dar para um aluno de física e dar para um aluno de ensino médio, porque ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai conseguir entender, aquilo vai estar tão distante dele. É como se ele estivesse lendo chinês, né? E ele não entende nada de chinês, e aí ele não vai aprender nada. Porque aquele material não permite a ele extrair significados. Aquele material não é potencialmente significativo para ele. Agora, se o professor dele escolher um tópico da física, produzir um material voltado para aquela escola, para aquela realidade, para aquela turma, com certeza vai ser muito mais possível, né, que este material seja um material potencialmente significativo, seja um material que permite extrair significados, tá? Então, vocês podem imaginar um determinado livro de uma determinada matéria, sei lá, pensa em alguma matéria que tem um livro muito difícil. No curso de física a gente tem, assim, às vezes uma matéria mais avançada que tem um livro muito difícil, né? Às vezes tem professores que acabam optando, inclusive, por utilizar livros de pós-graduação, né? Mesmo sabendo que eles estão ministrando aula num curso de graduação. E aí, claro, os alunos não conseguem entender nada, os alunos conseguem decorar tudo, sabem tudo naquele semestre, mas um mês depois que acabou o semestre não sabem mais nada, né? E no caso de vocês, vocês podem imaginar talvez uma outra disciplina que tenham materiais, né, que não são potencialmente significativos para vocês, tá? O significado, então, a gente só consegue atribuir significado às coisas conforme a gente vai aprendendo significativamente, tá? E aí fica essa história, né? Bom, se o significado é produto da aprendizagem significativa, como é que essa coisa começa? Né? Porque, tipo assim, se eu ainda não aprendi significativamente, eu ainda não tenho significados, então
como é que fica, né? Então a gente tem duas coisas a considerar. Primeiro eu já falei, que é o fato de que no começo, às vezes, a memorização pode sim nos trazer significados iniciais para ancorar novos conhecimentos depois, né? Que vão ser subsunsores iniciais que vão ser melhorados, modificados, reestruturados, né? Outra pergunta aqui, então, como são adquiridos os significados iniciais? Já falamos um pouco sobre isso, mas que permitem a ocorrência da aprendizagem significativa e a aquisição, então, de novos significados, né? E aí a resposta que ele vai trazer aqui pra gente também um pouco nesse momento é a questão da própria infância, né, gente? Se a gente for pensar, nós estamos aprendendo coisas desde que a gente veio ao mundo, né? E para nós, aprendizagens das crianças, coisas infantis, assim, nossa, são muito triviais, né? Não deveria dizer isso, mas são, para nós elas são muito simples, elas são muito básicas, né? A gente pensa, meu Deus, aquilo ali é mamão com açúcar, eu já passei por aquilo e tal. Mas tudo um dia foi, né, difícil pra gente. Um dia, se a gente se colocar no lugar da criança, aquele conhecimento tem que estar num nível de adequação voltado para ela, para que ela consiga compreender e formar significados, né? Então, Moreira vai dizer que em crianças pequenas, conceitos são adquiridos principalmente pelo processo de formação de conceitos, o qual é um tipo de aprendizagem por descoberta, envolvendo geração e testagem de hipóteses, bem como generalizações a partir de instâncias específicas. Então, falamos aqui, processo de formação de conceitos, aprendizagem por descoberta, geração e testagem de hipóteses, tá? Fiquem com isso em mente. Porém, ao atingir a idade escolar, a maioria das crianças já possui um conjunto adequado de conceitos que permite a ocorrência da aprendizagem significativa por recepção. Então, idade escolar, já possui um conjunto adequado de conceitos e pode aprender por recepção. Então, aprendizagem por descoberta, por recepção e tal. Vamos ver isso mais a fundo daqui a pouquinho, tá? Logo. Só para continuar aqui, então, após a aquisição de certa quantidade de conceitos, pelo processo de formação de conceitos, a diferenciação desses conceitos e a aquisição de outros novos ocorre principalmente por meio da assimilação. E agora é mais um momento que eu gostaria muito de estar em contato com vocês, porque aqui eu queria que vocês parassem, tá? Para representar um cachorro, tá? Então, que cada um de vocês nesse instante pegue um pedaço de papel aí, pare essa aula, não assista o resto, tá? Sem antes representar um cachorro. Tá? A partir do momento que vocês fizerem isso, então, por favor, continuem, tá? É uma pena não poder ver essas representações nesse momento, mas vamos continuar então, né? Aqui eu trago para vocês 3 imagens que vocês, obviamente, facilmente vão me dizer o quê? São cachorros. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Ninguém precisou fazer um processo mental elaborado para conseguir me responder isso, né? Que aqui estão presentes 3 cachorros, tá? Agora imaginem a criancinha bem pequenininha. Vamos pensar na criancinha bem pequenininha. Vocês, bem pequenininhos, tá? E façam esse exercício comigo, porque depois vai chegar na idade adulta, tá? Só quero que a gente faça uma recorrência para a gente poder acompanhar aqui essa formação de conceitos. Então, a criancinha pequenininha, ela ainda não sabe exatamente o que é um cachorro, tá? Mas aí, assim, ela vai ter contato com o cachorrinho, né? Número 1, tá? E ela vai começar a identificar, esse aqui é um cachorro, tá? Desse jeito, dessa cor, né? Depois ela vai ver um segundo cachorro. Esse aqui é mais baixinho, é mais peludinho, mas também é um cachorro. Tá. O terceiro, esse aqui é um cachorro mais alto, mais gordinho, mas é um animal, né? Mais alto, mais gordinho, mas também é um cachorro. Então, a criança vai se deparar com cachorros verdadeiros, né? Animaizinhos, cachorros. E aí ela vai começar a identificar características comuns àqueles animais que servem para identificá-lo como cachorro, tá? Para defini-lo como cachorro. Então a mãe, ou o pai, ou a tia, ou o tio, a avó, enfim, alguém vai dizer para essa criança: isso aqui, cachorro, isso, cachorro.
até que ela aprenda mais pra frente a falar. E quando ela aprende a falar, ela vai aprender a nomear o cachorro, certo? Então, uma coisa é a gente ver o objeto, começar a entender que esse objeto pode ser assim, assim, assim. Então, ele tem várias formas de apresentação, tá? Mas o nome que rotula é cachorro. Então, o significado de cachorro pode ser construído através da base empírico concreta que foi estabelecida, certo? Então, o cachorrinho real lá, né? Então, essa experienciação, o cachorrinho real, né? É o que vai formando essa base empírico concreta, empírico de experimentar, né? E concreta de ser um objeto concreto na nossa frente, certo? Beleza, aí a criança vai avançando, né, nas suas aprendizagens e de repente ela se depara com essa cena aqui, tá? Ela está aqui de frente para esses dois animaizinhos. Só que vejam, eles têm as mesmas cores, eles têm os mesmos atributos em um olhar assim bem geral, né? Físicos, os mesmos atributos físicos. Então, se o mais da frente aqui é um cachorro, o outro também é um cachorro. Pode ser um cachorro. O que me impede de dizer que o outro também é um cachorro? Muito provavelmente a mãe, o pai, o tio, a tia, o vô, a avó, o irmãozinho, que vão dizer, não, um é cachorro, o outro se chama gato. E aí a criança vai começar a diferenciar. Ela está formando mais algumas características do conceito de cachorro, né? Então ela está diferenciando o cachorro do gato. Gatos e cachorros podem ter a mesma cor, por exemplo, as mesmas cores, mas são animais diferentes. Aí a criança vai lá e a criança olha esse bicho aqui. Aprende que este bicho também não é um cachorro, mesmo tendo, talvez, as cores de um cachorro, as quatro patinhas que nem um cachorro em geral tem, né? O rabinho, o focinho, dois olhinhos, mas não é um cachorro, chama cavalo. Então vejam, o conceito de cachorro está ficando mais aprofundado, mais específico na cabecinha dela, né? E ele vai se diferenciar de outros bichinhos. Ao mesmo tempo, então, se está criando um conceito de animal, e depois pode se criar um conceito de mamífero, por exemplo, que é, né, mais abrangente, certo? Então, ali nós temos, nesse momento, todo um processo de formação de conceitos, muito através do empírico, através do observável, né? Mas também através do racional, certo? E aí, a criancinha vai chegar na fase escolar, né? E ela vai conseguir agora aprender por recepção, ou seja, ela não precisa mais do empírico necessariamente para ela aprender. Ela começa a aprender também por representações, por aquilo que está sendo dito para ela, por aquilo que está sendo explicado por alguém para ela. Então, a gente aprende lá na escola, por exemplo, a identificar isso aqui como um cachorro. Então, eu tenho que assimilar que esta representação aqui é um cachorro, porque vocês estão vendo que isso aqui é lúdico, né? Não é uma representação real de um cachorro, tá? Mas a criança que já aprendeu o que é cachorro sabe o que é um cachorro, certo? E aí, desculpem que tá em inglês, tá, gente? Mas foi a mais nítida que eu consegui, né? Mas é bem simples, é só pra dizer. Então vai chegar lá na escolinha e vai aprender as partes de um cachorro. Olhinho, cabeça, orelhinha, rabo, perna, pé, língua, boca e nariz. Em algum momento da sua vida, isso aqui é uma representação de cachorro, é uma representação da anatomia do cachorro. E a gente precisa aprender isso aqui sobre cachorro para que depois a gente possa melhorar o nosso conceito de cachorro, aprimorar, aprofundar o nosso conceito de cachorro, né? E de animal, e de mamífero.
A criança que já entendeu a representação agora, ela consegue, por conta própria, até produzir, né, uma imagem de um cachorro. Ela pode pintar esse cachorrinho que está ali de várias cores, cores que sejam reais, né, ou mais próximas do real de um cachorro, né. Ela vai entender que a figurinha ali, 1, 2, 3, 4, são todas de um cachorro. Ela pode se perder um pouco na última representação ali de baixo, pensando que é um gato, porque vocês viram que eles desenharam a orelhinha bem pontudinha, né? Olhando muito rapidamente pode pensar que é um gato, então ela vai aprender a diferenciar. Não, não é um gato, é um cachorro. Por que é um cachorro? Por que não é um gato esse último aí? Né? Então ela vai aprendendo tudo isso, tá? E aí essa criança vai se desenvolvendo, vai estudando, vai aprimorando seus conhecimentos e ela se torna um artista. E quando ela se torna um artista adulto, maduro, né, ela tem possíveis representações de cachorro aqui agora em suas mãos. Então, ela pode ser um artista que vai representar o cachorro de uma maneira mais realista, como esse cachorrinho marrom aqui com branco, né? Ou ela pode ser uma pessoa que vai representar um cachorro de uma maneira mais abstrata, de uma maneira mais colorida, de uma maneira mais divertida, né? Como essa segunda representação que a gente tem aqui. Então, veja, o artista, né, tem um olhar sobre o cachorro agora que é completamente diferente do da criança e que é completamente diferente do aluno estudante de medicina veterinária, certo? Enquanto o artista faz isso aqui, eu peço para ele assim, represente um cachorro, e ele representa ou assim, ou assim. Um estudante de medicina veterinária pode ter optado por representar assim. E ele vai me dizer, professora, estou te apresentando o sistema vascular de um cachorro, com todas as suas partes minuciosamente comentadas e nomeadas. E aí? Não é uma obra de arte também? Né? Então, isso aqui é uma leitura técnica a respeito do que é cachorro, num nível de aprofundamento. Primeiro que tem que saber que existem vários sistemas, para depois escolher o sistema vascular, para depois nomear e reproduzir em desenho as partes, os componentes desse sistema vascular. Né? Então, isso aqui exige um aprofundamento do conceito de cachorro, de animal, enfim, que a criança não vai ter e que o artista talvez não vai ter. Do mesmo modo, o conhecimento técnico, tá, de pintura, de sombreamento, de arte, enfim, que o artista que vai representar o cachorro dessa forma tem, o aluno, o estudante de medicina veterinária não vai ter. Pode ser que alguém contemple os dois, tomara, né? Legal. Mas assim, né? Só tentando diferenciar para vocês entenderem o exemplo. Né? Então, aqui, os subsunsores, a estrutura cognitiva foi se estruturando, se moldando, se formando até um certo ponto no conceito de cachorro, mas agregou outros conceitos artísticos em cima desse conceito de cachorro para poder representá-lo assim. Aqui, o conceito de cachorro se expandiu e ficou muito amplo e muito aprofundado, mas não tem conhecimento artístico. E tudo bem, a gente não precisa saber tudo de tudo, fazer tudo de tudo, né? A gente tem caminhos possíveis para escolher. Então, o que eu quero ilustrar para vocês é que, com diferentes caminhos que a gente escolher, a gente vai se deparar com conhecimentos diferentes. E a gente vai se aprofundar em conhecimentos diferentes. Então, isso é o que vai fazer com que, de repente, vocês se interessem por uma área da medicina veterinária ou uma área da nutrição que seja distinta do outro. Então, cada um vai seguir um rumo, né? Um aprofundamento. E aí, eu queria que os estudantes da nutrição me perdoassem um pouco por eu ter focado tanto nesse exemplo do cachorro, né? Do animal, mas é porque realmente foi uma coisa que eu consegui construir melhor, tá? Para explicar para vocês. E para ficarem um pouco contemplados também, né? Durante essa minha fala toda, o estudante de nutrição pode ter pensado mesmo, tá? Onde eu me encaixo nesse papo, né? E aí, talvez alguém tenha imaginado uma cena como essa dessa figura. E aí pode-se estar pensando, bom, os nutrólogos, nutricionistas, animais, geralmente são formados em medicina veterinária e essa é uma sub-área da medicina veterinária, né? Mas nada impede o nutricionista de estudar, de conhecer, de buscar informações a respeito da nutrição animal. E aí você pode perguntar assim, bom,
Quais alimentos são bons para o meu animal, para além da ração? Será que o cachorro deve comer só ração? Será que o cachorro pode comer alface? Será que o cachorro pode comer cebola? Será que existem alimentos que são tóxicos para os animais e não são para a gente? Será que tem alimentos que são muito doces, né? Que tem muito açúcar e podem prejudicar o sisteminha dos nossos cachorrinhos? Ou será que a gente pode oferecer livremente qualquer coisa? Será que a gente pode dar petisco de cenoura, por exemplo, para o nosso cachorro? Enfim, milhares de questões a respeito de nutrição que podem ter surgido na cabeça daqueles que estão focados na nutrição, né? Na alimentação, enfim. Aquela nuvem inicial eu trouxe aqui de volta e eu gostaria que vocês agora pensassem um pouco sobre todos esses conceitos aqui, né, que se não todos, mas praticamente todos eu falei para vocês, eu discuti com vocês agora e especialmente através desse exemplo, tá? E aí eu quero só fazer um exercício também aqui para finalizar esse terceiro tópico, tá? Que é a respeito da organização dessas informações. Então, eu peguei lá da nossa nuvem extremamente bagunçada alguns conceitos e separei aqui em cima para vocês. E mantive outros na nuvem, tá? Então, eu separei lá, por exemplo, aprendizagem, mecânica, significativa, memorização, disposição e material potencialmente significativo. Nessa estrutura que eu montei aí em cima, com as setas, por exemplo, você já consegue identificar, né? Que o mecânico está associado à memorização, que o significativo está associado à disposição e material potencialmente significativo, certo? Mas eu posso melhorar isso ainda mais para vocês. Eu posso colocar frases de ligação. Eu posso criar conectores entre os termos que estavam na nuvem, tá? E eu posso dizer assim, a aprendizagem pode ser mecânica ou significativa. Mecânica pauta-se na memorização. Significativa, cujos requisitos são disposição e material potencialmente significativo. Ficou melhor agora, né? Agora vocês conseguem fazer o quê? Uma leitura da relação que existe entre os termos que estavam na nuvem. Tá? Então, isso que eu estou começando a delinear aqui com vocês é o que a gente chama de mapa conceitual. É quando a gente pega os principais conceitos de um determinado tema, de uma determinada disciplina, que foi o que eu fiz colocando eles todos na nuvem, e começa a os organizar, de maneira que o conceito mais geralzão de todos, o mais amplo, fica no topo, e aos pouquinhos a gente vai especificando, a gente vai diferenciando esse conceito geralzão, utilizando os outros conceitos da disciplina, tá? Então, a aprendizagem, eu só mudei aqui a disposição das informações, né? Colocando a aprendizagem no topo, significativa e mecânica numa mesma linha, né? E os requisitos ali estão numa mesma linha, tá? Então, a minha sugestão para vocês agora é que vocês peguem esses conceitos que continuaram aqui na nuvem e que vocês tentem traçar um mapa conceitual a respeito do conceito de aprendizagem. Por quê? Porque aí vocês vão poder mostrar o que vocês conseguiram compreender sobre aprendizagem significativa nesse momento, nessa aula, tá? Mas o importante não é mostrar para mim, é mostrar para cada um de vocês. Por quê? Porque aí isso aqui vai virar um exercício que depois vocês podem replicar nas outras disciplinas, com os outros tópicos, os outros conteúdos. Vocês podem construir mapas conceituais nas disciplinas específicas dos cursos de vocês e, com isso, assimilar melhor as informações que estão sendo discutidas, tá? Aprender significativamente, certo? Então, é por isso que eu deixo aqui como uma sugestão forte para vocês continuarem ou recomeçarem esse mapa conceitual aqui que eu iniciei para vocês. Falta só um pouquinho para a gente encerrar essa questão da aprendizagem, né? Eu sei que eu acabei prolongando bastante, falando com bastante detalhe, né? Mas eu gostaria de lembrar agora que a gente falou sobre o leitor, o bico, né? Vocês lembram? Aquele que está com o celular na mão, né? As fontes variáveis de informação, enfim. Né, que tem as tecnologias móveis, né, à sua disposição e que pode aprender a partir de qualquer lugar, ler a partir de qualquer lugar. E aí é isso, né, gente? Como é que esse leitor aprende? Como é que vocês aprendem nesse ambiente, né? Nessa situação, nessa forma?
E aí, então, a Santa Ela traz pra gente, né, o que é um conceito de aprendizagem ubíqua, tá? Então, ela chama de aprendizagem ubíqua as novas formas de aprendizagem mediadas pelos dispositivos móveis, tá? E aí, gente, como são mediadas pelos dispositivos móveis, a gente já viu que as informações são acessadas de onde, né, a gente não consegue nem imaginar. Mas então, esses processos de aprendizagem, nesse contexto, né, são processos abertos, tá? São espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes. Então, se algo do que eu lhes falei chamou a atenção mais do que qualquer outra coisa, é possível que alguns de vocês tenham parado a aula e ido por vários caminhos buscar explicações complementares, outros exemplos, outras ideias sobre aquilo que eu falei. Então, enfim, é isso, né, gente? Essas aprendizagens são assistemáticas, tá? E caóticas, certo? Justamente em razão da ubiquidade computacional que não cabe mais o nome educação à distância. Olha que interessante isso. Pois um dos aspectos mais primordiais das mídias digitais encontra-se na abolição da distância e na paradoxal simultaneidade da presença e ausência. Uma presença ausente ou ausência presente, que essas mídias ensejam. Então, eu estou com vocês nessa videoaula em algum lugar, mas também não estou, né? Porque quando vocês estiverem recebendo esse material, eu já o produzi, já o editei, já gravei 30 mil vezes tentando ser mais sucinta, que eu juro para vocês que esse é um desafio para mim, né? Enfim, então muitas coisas aconteceram. E eu provavelmente vou estar dando aula de outra coisa em outro lugar, né? É possível. Então, mas eu estarei presente, né? Assim como, para mim, na minha cabeça, vocês se fazem presentes aqui enquanto eu estou gravando, porque não cada um de vocês em particular, mas um grupo, né, que na minha cabeça tem uma representação dos estudantes, do grupo, da turma, né? Então, eu consigo, enquanto estou aqui, ficar imaginando a situação de sala de aula, né? Então, eu não consigo imaginar cada um de vocês, mas eu consigo imaginar estudantes à minha frente e a gente debatendo e participando. Eu imagino uma coisa muito mais participativa, né? Certo? Então, enfim, são ausências presentes, né? E é assim que a gente está trabalhando, gente. É assim que a gente está se virando hoje em dia. Tá? Então, equipada com um dispositivo de conexão contínua, a pessoa pode saciar a sua curiosidade sobre qualquer assunto, e qualquer momento, e em qualquer lugar que esteja. O que emerge, portanto, é um novo processo de aprendizagem sem ensino. Isso posto, cumpre indagar se essa nova forma de aprendizagem prescinde e dispensa quaisquer processos de educação formal. E aí fica uma questão bastante polêmica, né? Se vocês estão caminhando para o processo de aprendizagem sem ensino, tranquilamente nesse período de pandemia, nesse período de aulas virtuais, de aulas distantes, né? Como é que fica o cenário antigo quando ele voltar? Como é que ele vai voltar? Como é que a educação formal vai voltar agora? Lá na outra parte da aula, na primeira, né, eu perguntei para vocês, né, como tudo isso se aplica ao nosso tema, ser estudante. E aí agora eu gostaria de repetir aquelas mesmas questões. Pensando em tudo isso agora que eu discuti com vocês a respeito de aprendizagem significativa, mecânica, ubíqua, o que vocês pensam a respeito desse momento de aulas virtuais? Como vocês se portam diante dessa nova forma de ensino? Né? E aí, mantemos a mesma relação professor-aluno-conhecimento? Né? Eu acho que não. Tá? Pessoal, foi um tópico um pouco mais extenso, mas eu acredito que valeu a pena, porque o meu desejo é que tenha valido a pena, né? Para que vocês possam pensar sobre como aprender melhor, e com isso, minha intenção é que vocês consigam ter desempenho melhor nas disciplinas dos cursos de vocês, tá? Então, essa foi a minha intenção, em mostrar um pouco para vocês a respeito de como a aprendizagem funciona, certo? E agora, o tópico 4, esse vai ser muito mais rápido, tá, gente? Eu só quero destacar algumas poucas questões aqui a respeito do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, essas 3 coisinhas aí formam o que a gente chama de tripé da universidade,
hoje, né? Então, as universidades federais, né, no nosso país, elas estão, né, trabalhando e operando e funcionando, enfim, em cima dessa tríade, né? Então, existe o papel de ensino, existe o papel de pesquisa e extensão, e mais, essas três coisas devem se interconectar, não devem ser isoladas, tá? O papel delas é de se comunicarem. Né? E aí é isso que a gente vai ver um pouquinho, se estão se comunicando mesmo, como é que estão nos cursos de vocês, né? Tá? Então eu só trouxe uma única referência aqui, mas também é uma tese de doutoramento, tá? Então tem muita coisa, mas eu vou pontuar algumas, né? Da Maciel, né? Que fala o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, um balanço do período de 1988 a 2008, tá? Então, ela começa explicando para a gente que o ensino e a pesquisa, como funções da universidade, já aparecem no primeiro Estatuto das Universidades a partir da Reforma Francisco Campos em 1931, quando esse diz que o ensino universitário tem como finalidade, e aí eu destaquei bastante aqui, elevar o nível da cultura geral e estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos humanos. Eu gostaria muito que nesse momento da videoaula vocês já tivessem feito algumas reflexões a mais a respeito do texto do Walter Benjamin, A Vida dos Estudantes, tá? Porque com certeza, né, sim, são contextos diferentes, mas tem muita coisa que a gente pode utilizar e conectar, enfim, aqui, tá? Então é isso, finalidade da universidade, elevar o nível da cultura geral e estimular a investigação científica, tá? Em todos os domínios de conhecimento, né? No entanto, né, o que se vinha percebendo na história do desenvolvimento das universidades brasileiras é que todas as iniciativas nesse sentido foram frustradas ao longo dos anos, sendo a pesquisa prioridade apenas nas questões que interessam ao Estado, em determinados contextos políticos e econômicos. Isso aqui a gente já ouviu, né? Se a gente for lá para o Walter Benjamin, a gente vai ver justamente as críticas a isso. A extensão, embora apareça como atividade universitária, não está vinculada ao ensino e à pesquisa e tem uma conotação assistencial na medida em que os estudantes são estimulados a integrarem-se às comunidades carentes, muitas vezes com ofertas de cursos com curta duração. E aí, gente, assim, né, o ensino é muito mais fácil de vocês imaginarem, né, porque esse é um exemplo de um momento de ensino que nós estamos vivendo aqui. As aulas síncronas são um momento, né, de ensino, as aulas presenciais, estar em sala, estar em grupo com o professor, discutindo diferentes temas, diferentes conteúdos, né, certo? Então, isso caracteriza, né, a atividade de ensino de uma forma mais tranquila, né, da gente conseguir conceber. A pesquisa, talvez vocês também consigam conceber de uma maneira mais tranquila, né, apesar de que nos cursos de vocês também, até onde me conste, existem bastante atividades de extensão, né, a extensão é mais forte, inclusive, às vezes, do que em alguns cursos de licenciatura. Mas, só pra gente situar, né, a pesquisa, vocês vão vivenciar se vocês se vincularem a algum projeto de pesquisa que um professor tenha, né? Então, os professores vão lá, inscrevem na universidade projetos de pesquisa das suas áreas de trabalho, né? Das suas áreas de investigação. E muitas vezes eles fazem as pesquisas sozinhos, mas muitas vezes eles fazem as pesquisas com alunos bolsistas, né? Sejam bolsistas voluntários ou bolsistas remunerados. Então, a pesquisa se desenvolve através da figura dos professores, que às vezes estão atuando em grupos de pesquisa e às vezes estão atuando sozinhos, depende do caso, depende da situação, tá? Então, vocês, quando iniciam uma bolsa de pesquisa, vocês estão entrando nesse mundo, nesse universo. Agora, todos vocês que terão que fazer trabalhos de conclusão de curso, com certeza passarão pela pesquisa ali. O trabalho de conclusão de curso, ele é uma iniciação à pesquisa, né? Aquilo que você vai produzir de conhecimento pode não ser inovador, completamente novo, não tem esse caráter tão pesado, né, da inovação na pesquisa de um TCC, mas serve para formar os pesquisadores, para desenvolver as habilidades de pesquisa junto com vocês, né, em vocês, tá? E a extensão, ela serve como o nome já diz, ela estende o espaço, a reflexão, né, da universidade, toda a sua complexidade, né,
para fora dos muros da universidade, para fora das portas da universidade, né? E isso, gente, pode ser feito de maneiras riquíssimas ou de maneiras muito pobres. Isso pode ser feito de maneiras muito importantes, né? Que tenham projetos de extensão, né? Que sejam muito relevantes socialmente. Outros talvez não vão ser tão relevantes assim, mas não significam que não tem importância para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas no qual a instituição está inserida, certo? Então é isso, é um levar para fora, né, aquilo tudo de bom, de potencial, de ciência, de desenvolvimento, de conhecimento que a universidade tem, e inclusive colocar sim os servidores docentes, os servidores públicos da universidade à disposição também da sociedade, né? Para que a gente possa articular as nossas pesquisas, o nosso ensino com as necessidades, com os interesses, com as possibilidades e potencialidades do local no qual a gente está ensinando, tá? Então, essa característica, essa conotação que diz aqui, né, assistencial à extensão, é uma visão bastante limitada, né? Então, no sentido de que a gente tem que fazer simplesmente pequenos cursos, por exemplo, né? Para ajudar os profissionais. Então, vamos oferecer um curso específico para professores, para qualificar a formação. Gente, é válido. Não estou dizendo que não. Eu não digo que não, tá? Eu acho extremamente válido e necessário. Inclusive, já fiz extensão nesse sentido em vários momentos, tá? Mas a gente não pode se limitar a isso. Enquanto instituição, a gente não pode se limitar a isso, tá? A gente tem que tratar a extensão de uma maneira muito mais profunda, certo? O novo paradigma de universidade, então, né, que a identifica como instituição que contribui para o pensamento crítico e para a transformação da sociedade, papel social da universidade, será o eixo condutor fundamental a fim de se pensar em uma proposta diferente de universidade. Essa ideia, nas décadas posteriores, bandeira de luta do movimento docente, pois, com o golpe de 64 e especificamente com a reforma universitária de 68, a construção histórica que despontava com as forças sociais progressistas foi sufocada, do ponto de vista da organização, da estrutura e do funcionamento das universidades. Então, gente, aqui eu gostaria de lembrar algo que eu mencionei na primeira parte também, né? Que a gente tem a universidade no formato que a gente tem hoje, do jeito que a gente tem hoje, porque foram vários os estudantes, os professores que se organizaram e lutaram para construí-la dessa forma, né? Então, movimentos estudantis foram importantíssimos para o delineamento da universidade no Brasil, né? Assim como movimentos docentes, tá? Então, é muito maior o papel dos estudantes e o papel dos professores numa universidade do que simplesmente o sentar e ensinar, né? O primeiro estatuto da Andes, então, que é uma organização docente, né, aprovado no primeiro Congresso Nacional em fevereiro de 1982, previa a criação de alguns grupos de trabalho para delinear esse novo perfil de universidade, né? O grupo de trabalho de política educacional foi organizado, então, né, concretizado em São Paulo, em 1979, quando se decide, então, né, elaborar uma proposta preliminar de reforma universitária. Essa reforma universitária foi organizada a partir de muitos debates, né, e ela seria pautada, então, em 6 grandes aspectos. Esses aspectos aqui que pautam a universidade são todos descritos em detalhes na tese, tá, da Maciel, certo? Mas o que eu queria destacar é que desses 6 grandes princípios emerge, então, a primeira proposta das associações docentes e da Andes para a Universidade Brasileira, que está dividida em 3 partes, tá? Uma análise da universidade, seu papel e a crítica da situação atual, a necessidade de um padrão único de qualidade, pautado pela qualidade do ensino e da pesquisa, extensão não está aqui, né, nesse momento ainda, tá? E a proposta em si para a Universidade Brasileira, que contém 5 itens, e aí são descritos também lá. Eu só queria destacar algumas coisinhas aqui na tese, por isso que eu trouxe ela diretamente, tá? Que diz o seguinte, né? Na segunda parte dessa primeira versão da proposta, né, que eu estava falando agora para vocês, o padrão único de universidade requerido, a qualidade do ensino e da pesquisa, é destacado em um item específico, justificado pela importância e necessidade de se estabelecer um padrão de qualidade diante da grande heterogeneidade do ensino superior no Brasil. De acordo com a proposta,
A qualidade do ensino não pode ser pretendida abstratamente, sem dar condições materiais à universidade. O ensino superior de boa qualidade está ligado, gente, olha aqui, ó, indissoluvelmente à pesquisa, à atividade crítica e criativa. Não cabe ao professor apenas reproduzir conhecimento estático e morto. Cabe a ele estudar, elaborar seu conhecimento de forma dinâmica e viva, atualizar-se e participar democraticamente do trabalho coletivo com seus colegas e alunos. Percebe-se que aqui não aparece ainda, como eu havia mencionado para vocês, né, a palavra extensão, mas fica subentendido, talvez, no trabalho coletivo entre professores e alunos. Observamos que existem formulações diferentes dos termos ensino, pesquisa e extensão. Na citação acima aparecem só ensino e pesquisa. Em outros momentos menciona-se a unificação das condições de pesquisa, ensino e trabalho. E ainda, a integração efetiva de ensino, pesquisa e extensão no contexto de um projeto pedagógico educacional global formulado pela comunidade universitária e vinculado às reais condições e necessidades da sociedade. De acordo com Mazzilli, a integração citada entre ensino, pesquisa e extensão teria sido elaborada pelas instituições privadas, particularmente a PUC de São Paulo, as quais realizavam atividades voltadas à educação popular, mantendo inclusive ligações orgânicas com as comunidades eclesiais de base. E talvez esta via tenha possibilitado antes a ideia de insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. De todas as formas, no tocante ao financiamento da universidade, o primeiro item destaca que compete ao Estado financiar o ensino, a pesquisa e a extensão nas universidades públicas, destinando-lhes recursos orçamentários em montante não inferior a 12% do orçamento da União, em dotações específicas para a educação e vinculada a este fim. Né, coloca as três coisas aqui, então, em questão: ensino, pesquisa e extensão. Estava lançada, portanto, a primeira versão da proposta das associações docentes e da ANES para a Universidade Brasileira, tendo como eixo condutor a autonomia universitária para a valorização do pensamento crítico e a elaboração de conhecimentos. Agora, né, eu pensei, a partir de todas essas leituras, enfim, né, e mais uma vez eu acredito também que o professor Antônio pode nos ajudar a enriquecer o contexto histórico aqui, né, que eu mencionei algumas coisas muito rapidamente, tá? Mas, né, também pensando no momento, né, não só no contexto histórico, pensando em agora, eu gostaria de questioná-los, assim, né, vocês já estão envolvidos em atividades de pesquisa ou extensão? Existem oportunidades de participar de atividades de pesquisa e extensão em seus cursos? Mais que isso, vocês veem essa questão da pesquisa sendo trazida para dentro do ensino? Né? Essa articulação? E aí, se você não está envolvido em projetos de pesquisa ou de extensão, qual seria a razão? Né? E aqui pode ser simplesmente uma razão, tipo, não quero, não me interessa, ou alguma coisa um pouco mais estrutural, assim, né? Daí por isso que eu gostaria de saber com toda honestidade e sem cobrança alguma, tá? Então, gente, chegamos ao fim aqui, né? Então, nós falamos de 2 temas aqui nessa segunda parte da videoaula, né? O primeiro deles foi a aprendizagem mecânica significativa e ubíqua, né? Que eu esqueci de colocar aqui, perdão. E aí nós vimos, então, que a aprendizagem mecânica tem como recurso usual a memorização de informações, que a aprendizagem significativa está associada à aquisição e assimilação de informações de forma não literal e não arbitrária. Na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos se ancoram em conhecimentos específicos, os chamados subsunsores, já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Quando ainda não existem subsunsores formados a respeito de algum tema, a aprendizagem mecânica é um ponto de partida possível. Na infância, é comum que a experiência empírica concreta, a aprendizagem por descoberta, né, que a gente viu lá o exemplo do cachorro, seja o início do processo de aquisição de conhecimentos, que pode culminar na formação de conceitos e abrir espaço para aprendizagens por recepção. As representações que diferentes pessoas ou diferentes profissionais terão a respeito de um mesmo tema são distintas, pois as suas estruturas cognitivas comportam conteúdos e ideias distintas, tá? E está tudo bem, certo? Quando a gente falou rapidamente agora sobre ensino, pesquisa e extensão, nós vimos o papel do ensino universitário, nós falamos que a extensão inicialmente carregava uma conotação assistencialista, né?
Buscou se estabelecer um novo paradigma de universidade a partir do pensamento crítico e da transformação da sociedade, né? Inicialmente lidando com o contexto de ditadura, eu nem lembrei de comentar isso, mas é fato, né? Então, nesse período de estabelecimento da universidade no Brasil, a gente passou, inclusive, por um período de ditadura, né? Em 1979, forma-se um GT para elaborar a proposta preliminar de reforma universitária e discute-se qualidade de ensino e pesquisa. Inicialmente, aos poucos foi se delineando, então, a relação tríade, né, incluindo aí a extensão, tá? As referências que eu utilizei nessa segunda parte são essas aqui, que eu já havia mostrado para vocês, tá? Vocês podem buscar com calma. Os 2 livros eu não tenho como disponibilizar para vocês, mas o artigo e a tese, sim, serão disponibilizados, né? E, gente, é isso, tá? Eu gostaria, mais uma vez, como sempre, né, de agradecer muito a atenção de vocês, agradecer pela colaboração, tá? Agradeço realmente se vocês puderem fazer os exercícios, né, aqui propostos, tá? Para que a gente possa, quem sabe, discutir isso em algum momento sincronamente, né? E ampliar aí o meu conhecimento de vocês para que eu possa, talvez, fazer novas pontes, né? Ajudá-los, né, a fazer novas pontes, tá? Entre os conhecimentos antigos e os conhecimentos que estão sendo aqui apresentados, certo? Muito obrigada e até mais!